Boa tarde, pessoal. Mais um webinar de hoje. Vamos iniciar aí com a Siemens, né, que o Daniel vai fazer a palestra hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, com a Dimensional. A Dimensional ela é um parceiro-chave para a gente, para os nossos negócios, entende muito aí de automação industrial, e é muito bom estar aqui com vocês, junto com o pessoal da Dimensional, tá? Hoje eu estou aqui para a gente fazer um bate-papo sobre PCs industriais, tá? E eu vou compartilhar minha tela para que a gente consiga mostrar essas informações para vocês. Vocês já devem estar vendo minha tela, na verdade, certo, Thiago? Certo. Beleza. Bom, pessoal, vamos lá. PCs industriais, né? Por que a gente hoje fala bastante de PCs industriais? Eu, quando entrei na Siemens, há 12 anos atrás, mais ou menos, quando a gente sentava para falar de estratégia, existe um produto, vamos levar para o mercado, como que a gente faz isso, quais são os clientes que a gente conversa. Muito se falava do PLC, por exemplo, lançava o A7 1500, o 1200, e a estratégia do negócio estava ali no, por exemplo, lançaram o 1500 que fazia a transição de bit em 1 nanosegundo, por exemplo. E essa era a grande novidade, a grande sacada da Siemens, né? Hoje, pessoal, quando a gente senta para falar de estratégia de negócios, tá? A gente está muito relacionado e muito focado no dado. A Siemens ela tá trazendo na estratégia dela para os nossos clientes, para o mercado, a importância do dado. O dado ele nunca foi tão relevante para a gente e para os nossos clientes, tá? E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar, tá, pessoal? Eu sou o Daniel Guimarães, eu sou gerente de produto na Siemens, PCs industriais e Edge Computing. Aí está um QR Code com o LinkedIn, meu LinkedIn, para a gente, né, manter o contato depois daqui. E agora a gente vai bater um papo sobre os PCs industriais da Siemens, né? A tendência e a necessidade dos PCs, né, ele aparece junto com essa questão de processamento. Sempre que a gente fala em digitalização, galera, a gente traz também esse viés de dado, de pegar o dado, de conectar, de harmonizar esse dado, de transitar esse dado para uma camada de IT, por exemplo. E esse dado, eles hoje são chave para o negócio, né? E cada vez mais, galera, esse dado vai ser processado no próprio na borda do sistema, ali na própria produção, né? Muito se falava de nuvem, né? Muito se fala de nuvem, mas nem sempre a nuvem vai ser aquilo que responde todas as necessidades, né? O fato aqui é a gente trabalhar em conjunto com a nuvem. O dado no chão de fábrica vai resolver algumas coisas, a nuvem vai resolver outras, e para a gente fazer esse trabalho é importante a computação, tá? E os PCs industriais, ele tem um ponto-chave, que é a disponibilidade dele, a alta disponibilidade dele. Ele foi feito para se trabalhar, né, para ele ficar ligado 24/7. E isso é muito importante. Quando a gente pega um computador, um workstation padrão e coloca no chão de fábrica, ele vai parar. Ele não foi feito para aquele ambiente, tá? Então, essa questão da disponibilidade ela é muito importante. Se a gente, no chão de fábrica, quando vai colocar um PLC, se importa com uma marca que seja robusta, eu não coloco qualquer PLC para tocar o meu chão de fábrica, eu também tenho que trazer esse tom de urgência e necessidade de algo robusto para os meus computadores, tá? Então, é importante a gente entender que esse aumento de PCs para o chão de fábrica implica em PCs que sejam robustos, em PCs que sejam industriais, tá, galera? Aqui eu vou colocar algumas informações do porquê que os PCs são industriais, tá? Então, assim, 24/7, galera.
esses caras operam sem parar. Eles não podem parar, tá? Eles não têm ventoinhas, partes móveis. Eles são fanless, tá? Então, o que isso implica? Não tem uma parte mecânica que vá parar de funcionar, vai sobreaquecer o processador. Então, você não precisa fazer manutenção preventiva desse cara. Você não precisa abrir o PC. Esse PC ele é fechado, né? Então, esse processo de resfriamento dele é feito através do corpo do PC. Esse PC aqui é do tamanho de uma caixinha de... Esse aqui é uma leite longa-vida, né? Esse aqui é menor ainda, cabe na palma da mão, tá? Esse PC ele é muito pequeno, cabe em lugares em que você encontra oportunidade dentro do painel. Então, você consegue colocar, por exemplo, em trilho de mounting. Então, você consegue colocar do lado das máquinas, tá? De garantia, tá, pessoal? Então, diferente aí dos nossos produtos de automação, que já é bem conhecido e possui 1 ano de garantia, esses PCs, eles possuem 3 anos de garantia, tá, galera? E isso aqui é o ponto, assim, que é a virada de chave, né? Esses caras, eles possuem, tá, conformidades para trabalhar no chão de fábrica. Eles estão conformes às IECs 668-2, que diz respeito a choque mecânico e vibração, tá? Então, esses caras podem estar em processos que vibram, processos que têm choque, tá? Então, isso é muito, muito relevante, tá? E uma pergunta que eu sempre costumo fazer, e pessoal, interajam aí, tá? Com o Thiago no chat. Seria interessante escutar de vocês se vocês já sabiam, se vocês sabem que a Siemens tem PC industrial e também se vocês sabiam desses pontos que diferenciam os PCs industriais dos PCs convencionais. Isso daí é importante, tá? Esse feedback de vocês sempre é bom saber para que eu consiga analisar alguns temas aqui dentro de casa também, tá? Então, por favor, interajam aí com o Thiago, tá, pessoal? Então, o que a gente tem de PC no nosso portfólio, galera? Dos nossos PCs industriais, a gente tem os rack PCs, os PCs do tipo rack, né? Esses caras que são rack 19 polegadas, que vocês colocam em racks de IT, né? Temos esses caras, temos painel PCs, que são PCs que você coloca na porta dos painéis, tá? Painéis elétricos, né? Box PCs. Então, esses caras vocês podem colocar dentro de painel, em cima de uma bancada, que seja. A gente também tem esses box PCs. PCs para inteligência artificial, PCs com NVIDIA, com GPUs rodando, tá? Então, PCs com 390 núcleos para poder fazer processamento de imagem, tá? Software para IPC. Então, a gente fala de Edge também, a gente fala um pouco de Industrial Edge, e o Industrial Edge é um tema que a gente fala de software, né? Monitores, thin clients, né? Para colocar na porta dos painéis elétricos, gateways, temos gateways, PCs para áreas especiais, então áreas ATEX, áreas explosivas. Então, esses caras também a gente tem. E também temos tablets e Field PG. Inclusive, está para sair uma novidade de tablet. Eu tenho que anunciar, já tem um tablet novo no nosso portfólio. Tá bom, pessoal? Bom, esse aqui é o nosso portfólio completo, tá, galera? Quando a gente fala de PCs industriais na Siemens, a gente enxerga o portfólio de ponta a ponta, tá? Desde um notebook de engenharia até um rack servidor de UICC ou até de virtualização, tá? E é dentro desse contexto que a gente vai falar hoje. Pensando na aplicação, galera, quando a gente vê no OT, né, na operação, quando a gente vê no chão de fábrica um PC, geralmente ele está associado a esses tipos de aplicação. Então, conversão e coleta de dados, né?
Os dados eles estão sendo armazenados de forma direta ali na máquina, são dados que você precisa subir, por exemplo, para um nível de IT, né? Disponibilidade 24/7, porque a máquina não pode parar, então geralmente a gente vê um contexto como esse. Tarefas de automação, então controle e visualização. Então você, por exemplo, tem um PLC rodando junto com um InCC runtime dentro de um painel PC. Às vezes você pode ter ali um PLC, software rodando numa mesma máquina que você está operando. Aplicações complexas, até de escada, né? Você consegue ter isso. Flexibilidade de conexão com máquinas. Então, você encontra PCs aqui. Servidores industriais, outro tipo de aplicação que a gente tem, né? Então, servidor SCADA, servidor de historiadores, né? E servidores de virtualização também, né? Esses casos são muito comuns, né? No chão de fábrica. Mas hoje, pessoal, com a indústria 4.0, com a possibilidade de se coletar dados, com a possibilidade de você anexar IOs que antes você não tinha, como, por exemplo, câmeras de alta velocidade, câmeras de precisão, a gente começa a entrar num mundo de oportunidades e possibilidades que antes a gente achava muito distante, tá? Então, por exemplo, detecção de anomalia, assistente virtual, qualidade de inspeção, né? Muitos desses casos, pessoal, hoje já é possível de se fazer, muitos clientes já fazem, né? E os PCs industriais, eles habilitam esse tipo de aplicação, tá? Então, por exemplo, você pegar uma câmera, aí através dessa imagem você consegue analisar pelo contraste dela, pela forma, enfim, pelos pixels não esperados que estão dentro dela, você consegue entender que esse pão, por exemplo, ele não está com a mesma qualidade que o pão do lado. Manutenção preditiva, quando o meu motor vai parar, quanto tempo a máquina já está operando e eu preciso fazer a minha manutenção. Detecção de defeitos. Será que o rasgo ou o buraco que eu gostaria que essa peça tivesse, ela de fato tem? Será que o diâmetro desses buracos que eu precisava colocar na chapa estão de acordo, né? Então, esse tipo de coisa eu consigo fazer com computação. Controle e automação, controlar diagnóstico de áudio. Olha que legal, galera. Vou colocar um ruído diferente, uma frequência diferente, né? Esse harmonização, esse motor faz um ruído diferente, sim, né? Otimiza o processo, faça inspeção visual. Então, assim, pessoal, quando a gente fala em computador na indústria, computador industrial, tá? É importante a gente ter a percepção que eles estão habilitando, né, novas formas de se ter automação na nossa produção, tá? E eles estão diretamente ligados à digitalização, tá, galera? Indústria 4.0 na veia aqui, tá bom? E aí, pessoal, quando a gente fala do nosso portfólio, tá? Ele é um portfólio extenso, é muito grande o nosso portfólio. O que eu gostaria de sair daqui hoje, né? Com vocês, sabendo na cabeça de vocês que a gente tem computadores diversos, com diversas performances e formas possíveis de se colocar no chão de fábrica, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem rack PCs, que são os racks 19 polegadas, os BOC PCs, que são essas caixas, né, essas caixinhas que se coloca em diversos lugares, inclusive dentro do painel elétrico, né? E os painel PCs, que são painéis com computadores embarcados, né? Então, vai um pouco além de uma IHM, esses caras, tá? Então, primeiro, a gente vai falar do box PC, tá? Do box e do painel, né? Por que eu coloco os dois juntos no mesmo balaio, galera?
Geralmente, o painel PC, ele é o box PC com uma tela na frente. Então, o que eu falo para o box é equivalente para o painel, tá? Com algumas alterações referente à construção mecânica deles, tá? Mas o que eu falo para o box funciona para o painel também, tá, galera? Então, primeiro vamos falar do box. O box IPC, tá? Esse cara, ele é compacto, foi feito para trabalhar em lugares compactos de fato, então dentro de painéis elétricos, em cima de lugares que você tem pouco espaço, né? Então ele tem um design compacto, ele já tem, por exemplo, algumas funcionalidades específicas. Por exemplo, o IoT 2050, ele é uma arquitetura ARM, né? Ele não é uma arquitetura de computador x86, né? E esse cara daqui, ele já tem, por exemplo, um Node-RED embarcado para você fazer gateway. Você pega o dado de uma forma e coloca ele em outra. Por exemplo, Modbus RTU saindo em Ethernet TCP/IP, por exemplo, né? Então você consegue fazer isso com IoT 2050, né? Automação e edge computing, né? Processamento na borda dos processos, softwares dedicados, né? Vocês conseguem rodar nesses caras, né? 127E, 227E, 327E e o 427E com o BX39A. Esses caras daqui, 1, 2, 3, eles vão crescendo em relação à performance e também espaço em HD, memória RAM, tá? Eles vão crescendo nesses aspectos, tá? Esses caras todos, tá, pessoal? Eles são box PCs compactos, fanless. Esses caras não têm ventoinhas, tá? Então, isso é muito importante para que a gente consiga não manutenção nesses caras, tá? E a gente também tem box PCs com maior performance, né? Então, por exemplo, PCs que a gente precisa colocar placas de vídeo, placas dedicadas para trabalhar com softwares dedicados, como, por exemplo, um LabVIEW, que você precisa colocar umas placas de aquisição de sinal, ou alguma coisa nesse sentido, a gente consegue expandir através dessas máquinas, tá? Com maior capacidade, tá bom? Então, o Box PC, ele entra dentro desses contextos todos de aplicação, né? O PNPC é uma variação desses caras daqui, galera. Pega esses caras, coloca uma tela na frente e a gente vai ter o resultado de poder colocar esses caras na porta dos painéis, né? Então, a gente tem o 277, o 377, de novo, né? A gente cresce em relação à performance, 477, PX39 e o 6. Também uma crescente aqui, tá, pessoal? Design compacto, melhor custo-benefício. Esse 377, o preço dele é muito bom, galera. Dá para ser bem competitivo com o 377 e também com esse box 327 também, o preço dele é muito bom, galera. Dá para fazer um bom trabalho aqui nesses dois. Esse cara daqui tem muita performance, é que dá conta, tá? Mesma coisa nesses painel PCs, tá? Então, o PX39 é o cara, a gente está falando de 6 cores, 8 cores, tá? Então, isso aqui é muito interessante. Tamanho de telas, olha que interessante, 4 polegadas, tá? Todos eles 24 VCC, né? Então, foram feitos para painel de fato, galera. A tensão ali dos painéis, né? Já está preparada para você utilizar PCs como estes, tá? Falando um pouquinho dos nossos box e painel, né? O 127E, vocês podem enxergar aqui que você tem duas portas aqui, Ethernet. Nele você já tem essas redes separadas. Essa rede é separada dessa, tá? São redes separadas, né? Você tem uma saída aqui, ó, para monitor, tá? E você tem duas portas USB e o 24 VDC aqui, né? O que eu acho importantíssimo dizer aqui, tá, pessoal? IEC 668-2-6, IEC 668-2-27. Da mesma forma que a gente se preocupa com normas para NR12, normas para qualidade de programação na CPU,
na CPU do nosso processo, a gente tem que se preocupar com normas que faça com que o meu sistema esteja seguro, que ele esteja disponível. O meu sistema, ele estando dentro dessa norma, o meu PC industrial, tá? Estando dentro dessa norma IEC e dentro dessa, ele consegue, tá, ficar numa situação em que você tenha vibração e choque mecânico. Isso é muito importante, pessoal, tá? E o grau de proteção também, né? O grau de proteção é legal desses PCs 127. Ele tem IP40, né? Ele precisa de ficar dentro ali do painel numa condição de indústria, né? E eles operam, não está aqui, mas eles operam até 55 graus Celsius. Então, ele também opera em altas temperaturas. Falando um pouquinho do 227, do 277, que, como eu falei, o 227 é o box, é a caixinha. O 277, ele tem a tela, tá? Eles são iguais, o que muda é a tela, tá, pessoal? É isso, em relação à performance, né? Então, 7 polegadas até 24 polegadas, duas interfaces Ethernet com 3 conectores, então eu tenho 2 interfaces de rede, tá? Tenho aqui no corpo dele LEDs indicativos. Aqui também tem, não dá para ver. Ah, não, dá para ver sim, galera. Aqui, ó, nessa foto, tá vendo? Essas fotos mostram o 127E com os LEDs, tá? Aqui também tem os LEDs, pessoal. Esses LEDs são legais para a gente saber o que está acontecendo, né? Se está tendo algum erro, se o PC está funcionando e assim por diante, tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem o 227E, 277E, vibração, choque mecânico também, a gente tem, ele está adequado às normas IEC, temperaturas, ó, de 0 a 55 graus, né? Grau de proteção, IP40, IP65, quando a gente está falando de painel PC, né? Então, o painel PC, quando você coloca na porta do painel, ele tem grau de proteção IP65, tá? E aqui eu trago, pessoal, uma novidade do nosso portfólio, o BX39A. O BX39A, o BX39A e o PX39A, ele vai substituir a linha 4, e por isso que eu trago isso, porque agora os nossos PCs eles vão mudar a nomenclatura, né? Então, B de box, P de panel, BX, PX, tá? E dentro desse contexto, tá, galera, o BX39A/PX39A, ele tem uma performance gigantesca, galera, tá? Esse cara, ele consegue ter aqui o Xeon dentro dele, né? E o que é interessante é que, mesmo assim, tá, com essa capacidade de processamento, ele é fanless, ele não tem ventoinhas, tá? Então, ele não tem essa parte mecânica que quebra, que precisa ser feita a manutenção. Ele não tem isso, tá, pessoal? Então, esse cara é livre de manutenção, tá? Então, você tem aqui PCs box e a versão panel dele, tá? De 15 polegadas a 24 polegadas. Pontos importantes aqui, né? Ele tem 4 conectores RJ45, né? 2 redes separadas. Então, você tem 2 redes Ethernet aqui separadas, tá? Um outro ponto interessante, conexões seriais. Você consegue colocar nesse cara comunicação serial para poder fazer, por exemplo, comunicação com equipamentos de base legada aí, né? Isso é muito, muito importante para algumas bases que a gente encontra no mercado. Alguns exemplos de aplicação, pessoal, colocando uma aplicação de coleta de dados, né? Então, você pode, dentro desse PC industrial, rodar, por exemplo, um software de aquisição de dados, o nosso Industrial Edge Computing, que é um outro tema que eu acho muito bacana vocês procurarem informação, tá? Fico à disposição de falar sobre isso também, né? Mas esse cara, ele consegue, por exemplo, coletar dados de máquinas e subir, por exemplo, para comunicação para nuvens, né, em Sites Hub da Siemens, ou AWS, Azure, você consegue fazer essa ponte. Então, esses PCs industriais, eles conseguem conectar os dados, primeiro, eles conseguem acessar os dados, eles conseguem pegar esses dados, organizá-los para mandar para quem quiser que seja, tá?
e de uma forma que você mande o dado com a semântica que a pessoa está precisando. O que você tem que ter nesse dado, a forma que esse dado está, que essa pessoa está recebendo, os PCs eles podem organizar esse dado. Que isso é um tópico muito importante quando a gente fala de convergência IT-OT, tá, galera? Isso é muito importante. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, tá? É um exemplo de aplicação num ambiente farmacêutico, por exemplo, né? Aqui a gente tem um PC industrial conectando com diversos dispositivos em serial, tá vendo? E esses dados você consegue organizar para trazer para um OP Center, por exemplo, né? Para um sistema MES, né? Além disso, você pode trazer esses dados para aplicações de um ICC, para nossa escada, né? O ICC Unified, para que a gente consiga fazer trilhas auditáveis aqui, né? E aí você consegue fazer com que essa aplicação seja adequada à CFR 21, parte 11, né? Então, imagina que para uma cabine de pesagem, numa farmacêutica, é importante que você tenha esse cara fácil de limpar. Então, você não pode ter ranhuras. Então, você ter um PC que ele é todo coberto por tela, isso é muito importante, que aí não acumula sujeira, né? Então, é muito interessante, tá, esse contexto desse PC para aplicações como essa, que ele te traz, né, várias entradas e saídas. Então, você conecta serial, Ethernet, USB, ou até com Bluetooth, se você colocar, né, o cliente do Bluetooth no PC, né, você consegue trazer essa solução, por exemplo, para ambientes como esse, né. Os rack PCs, pessoal, agora a gente já falou dos box, já falamos dos painels, agora a gente fala dos rack e PCs. Os rack PCs, a gente tem modelos de entrada e modelos até de alta performance. Então, esse cara daqui, o 347, ele pode ser, por exemplo, um client de uma escada, um standalone de escada, alta performance, esse cara pode ser um servidor escada, tá? Ele consegue ser um servidor escada, e ele consegue também trazer aplicações relacionadas à inferência de inteligência artificial, dá para você trabalhar dessa forma também, tá? E aqui também são os nossos servers, né? Esse cara, o 547, o 847, esses caras, eles têm altos processamentos aqui, né? Esse 1047, ele conta, né, com um processamento Intel, processadores Intel com até 40 máquinas aí fazendo, ou seja, muito grande. Então, desde aplicações para virtualização, tá? É importante dizer, né, pessoal, que esses caras, eles conseguem também dar possibilidade de você trabalhar com RAID 1 ou 5, trazendo ou alta disponibilidade ou velocidade na forma que você armazena os dados, tá? Um ponto bem importante também é que esses caras, eles conseguem, eles têm uma capacidade de você colocar vários monitores neles, né? Então, isso é bem interessante, né? Vou falar um pouquinho do portfólio, então. O 347 é esse cara de entrada nosso, né? Ele tem essa traseira daqui, né? Como a gente pode observar, e observe que aqui a gente tem várias possibilidades de você fazer expansão, né? Então, quando a gente fala de hack PC, um ponto bem legal, pessoal, é essa questão da gente poder colocar placas de terceiros dentro dele. Então, você pode colocar placas PCIe, PCI Express, para que você expanda, né, as possibilidades de funcionamento dessa máquina. Ou, por exemplo, com uma placa focada para aquisição de dados, ou uma placa, por exemplo, para aumentar a quantidade de placas de rede. Enfim, as possibilidades são muitas, tá, pessoal? Placas de processamento de imagem, né, com GPUs também dá para fazer.
Então, esses caras, não só o 347, mas falando de um modo geral no hack, né? O 347 é o nosso cara de entrada, que você vai ter aqui uma performance adequada para trabalhar com aplicações simples aí de apontamento de produção e assim por diante, tá? O 547J, tá? Ele já é um cara que ele entrega uma performance maior, tá? Do nosso portfólio, o 547J, ele é o cara que tem um poder de processamento muito grande. O maior poder de processamento está nele. Se a gente não for pensar os 547J, então, redundantes, tá? Então, queimou uma fonte, a outra está segurando ali o PC, tá, pessoal? Muito interessante também desse 547J é essa questão da quantidade de monitores, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver a possibilidade de colocar até 7 monitores no mesmo rack, tá? Então, é possível a gente fazer isso, tá, galera? Esse cara é o 1047. O 1047, você consegue colocar essa capacidade de processamento muito alta. Então, 2 vezes 20 cores, 40 cores, 80 threads, né? 320 GB de RAM. Então, é muito, muito poderoso esse cara. Esse cara, ele foi concebido para virtualização, tá, pessoal? E aqui uma forma de se utilizar esses PCs, né, trabalhando com SCADA, por exemplo, né? Então, você tem aqui um exemplo, né, com SCADA com servidor redundante, tá? E também esse servidor redundante mandando informações para o MES, fazendo conexão com um servidor de receitas, né? E aqui com vários clientes de baixo, né? E aqui eu trouxe um pouquinho de exemplo de aplicação ainda utilizando o nosso SCADA. E aqui eu considerei uma aplicação, pessoal, de 8K. E por que eu gosto de mostrar esse slide? Quando a gente combina, tá, o nosso SCADA com os PCs industriais, essa combinação ela é muito, muito interessante, porque nessa combinação você consegue preços especiais, tá, para as licenças de um ICC. As licenças runtime, as licenças client, né, você consegue descontos especiais para isso, tá? Pessoal, em relação aos PCs industriais da Siemens, era isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Então, quando a gente fala de PCs industriais, é muito importante, né, a gente pensar no contexto que se eu tenho uma preocupação em robustez no meu chão de fábrica, no ponto de vista de PLCs, eu também preciso ter essa preocupação do ponto de vista de PCs industriais. Eu não posso colocar qualquer PC no meu chão de fábrica, porque isso vai dar pau, isso vai dar problema. Daniel, como estão os prazos desse portfólio? Certo. O prazo dos PCs, pessoal, ali na pandemia, né, deu uma esticada. Então, tinha alguns PCs com os prazos grandes, né? 100 dias, 200 dias. Hoje não. Hoje os prazos desse PC, na média, gira em torno de 45 dias, 50 dias, vamos colocar na média. Tem PCs, algumas linhas de PCs, 45 dias, outras 60. Então, gira em torno disso, tá? A linha 347, a linha 327, que são o Box PC e o Hack PC da linha 3, né? Esses caras, o 227 também está com prazo muito bom, né? Cliente, 45 mais ou menos. E os preços, né, Thiago? Os preços dos PCs, eles estão muito atrativos, tá, galera? No passado, a gente tinha sim um probleminha
e a gente tinha um posicionamento de preço. O Headquarter nos escutou e hoje a gente tem possibilidades de preço muito mais interessantes e atrativas, né? Então a Siemens hoje se posiciona de forma muito bacana em relação à concorrência de preço, tá? Não, do meu lado aqui, Thiago, é agradecer a presença de todos, né? Fico feliz aqui de poder ter contribuído com a Dimensional e também com os nossos clientes, né? E, pessoal, é muito importante que a gente de OT, né, que a gente conhece que o nosso processo ali do chão de fábrica precisa ser robusto, que as pessoas que colocam os PCs para a gente utilizar, né, que elas também entendam, tá? Então, essa questão do computador ser feito para o chão de fábrica faz toda a diferença para que ele opere de forma adequada ali no chão de fábrica, né? Então, isso é muito, muito importante, né? Box, né, trabalhando ali dentro dos painéis, né, de forma direta com o processamento, fazendo inferência, enfim, os painel PCs na porta dos painéis, os rack PCs nos painéis que são 19 polegadas, né? Mas é muito importante a gente trazer esses pontos relativos à robustez, né, para os nossos processos, tá? Beleza, então. Daniel, obrigado mais uma vez aí por ter contribuído aí com o webinar de hoje. Foi muito interessante, né? Com bastante conteúdo aí para o pessoal. E agradecer ao pessoal aí também que tem tirado esse tempinho aí para assistir a gente. E é isso. E até o próximo webinar.